Oi, professora ou futura professora. Separei esse conteúdo aqui especial para você. Ele vai te ajudar a se preparar para o workshop Professora de Balé com Maestria, um evento online gratuito, onde eu vou te mostrar como que você faz para se tornar uma professora de balé formada pelo método TBD com reconhecimento do MEC e ainda gerar uma renda extra com balé. Assista esse conteúdo aqui até o fim, porque ele foi escolhido a dedo para te ajudar a dar os primeiros passos nessa jornada. E já coloca na sua agenda. Na próxima semana, as nossas lives vão ser ao vivo e você vai poder conversar comigo em tempo real. Agora, vamos para o conteúdo de hoje, que ele tá incrível. Bora lá! Bora lá! Bora lá, bora lá, bora lá, professoras lindas do meu coração! Simbora para mais uma aula em formato de live aqui do nosso aquecimento para o workshop Professora de Balé com Maestria. Se você deseja dar aulas com uma formação, ser formada, ter seu certificado do MEC, fazer do balé, da sua paixão, uma profissão ou fazer uma renda extra com isso, vem para o workshop Professora de Balé com Maestria, porque lá eu vou te mostrar o passo a passo, sim, os primeiros passos para você se tornar uma professora de balé que dá aula com maestria, que sabe exatamente o que ensinar, em qual momento ensinar, como ensinar, que sabe atrair seus alunos e, principalmente, que sabe reter alunos, não fica perdendo alunos, sim? O workshop, ele é para professoras de balé que já dão aula de balé, é para professores de outro estilo de dança que tem interesse em dar aulas de balé, já fez balé e tem interesse em trabalhar com isso, como também é para bailarinas e bailarinos adultos que sim, que de repente, por que não? Por que não? Eu poderia não, né, me tornar uma professora de balé. Você pode sim, isso é possível, vou te mostrar tudo sobre isso no workshop, ok? De tudo isso, sejam todas e todos muito bem-vindos para essa nossa aula aqui em formato de live, e hoje o nosso assunto é criança. Senhor, bora lá, vamos falar de criança. Como é que eu faço, Mari, para dar aula para criança? Nós vamos conversar sobre isso hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e professora de balé, dou aulas de balé há mais de 20 anos e eu desenvolvi um método próprio para ensinar balé, o método TBD, Técnica de Balé em Detalhes, que olha para a bailarina, para o bailarino brasileiro, né, que tem um biotipo ali todo particular, olha para esse aluno respeitando o limite do corpo dele para poder ensinar com maestria. Assim, se você deseja aprender um pouco mais sobre esse método, fica comigo aqui hoje. E nessa aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente faz para ensinar balé para crianças, ok? Para crianças, através ali do método TBD. Bora lá. Bom, antes da gente falar, da gente começar, eu queria deixar bem claro duas coisas. A primeira, o que é criança, o que eu considero criança, tá? A gente vai entrar nisso. E a segunda, ensinar balé, ser uma professora de balé é uma coisa, é a mesma coisa que um médico. Sim, se eu falo, eu sou médica, todo mundo entende que eu sou médica, mas aí vem a pergunta, legal, médico de quê? Qual a sua especialidade? Sim, quando a gente fala sobre ser professora de balé, isso também acontece. Por quê? Eu posso até ser especialista em criança, pré-adolescente, adolescente e adulto. Sim, eu posso ser especialista em uma dessas quatro especialidades dentro da área professora de balé. Professora de criança, professora de pré-adolescente, que já é totalmente diferente, professora de adolescente, que, meu Deus do céu, é muito diferente, professora de adulto, que é totalmente diferente. Como eu posso, sim, ser uma professora que domino basicamente ali um pouquinho de cada coisa. Também existe sim, tá? Mas é importante ter a clareza de que, por mais que eu sou médica, né? Vamos supor que eu sou médica, mas se a minha formação ela foi puxada para uma especialidade, por mais que eu entendo do todo, eu vou ter mais facilidade para cuidar de um doente da minha especialidade. Se eu sou professora de balé, eu conheço todo,
mas eu posso me especializar em uma determinada faixa etária, ok? Aqui a gente vai falar sobre a faixa etária criança. E aí, amores, eu vou falar tudo aqui para vocês baseado no método TBD, que é o método que eu trabalho já há mais de 20 anos com esse método, que eu mesma desenvolvi essa maneira de ensinar balé, essa maneira de separar a classificação ali de criança, pré-adolescente, adolescente, adulto. Então, vamos entender um pouquinho agora sobre o que eu quero dizer quando eu digo criança. Simbora? Então, bora lá. Ó, esse assunto, ensinar balé, como é que eu dou aula para criança, ele é um assunto que a gente poderia fazer uma série facilmente. Facilmente daria uma série, sabe? Daquelas que tem não sei quantos episódios, depois, enfim, daria. Mas aqui hoje o objetivo é a gente dar uma clareada, a gente começar a olhar com outros olhos sobre como ensinar balé para criança, ok? Digam para mim, aproveitem e digam para mim aí de onde vocês estão falando. Nem falei com vocês hoje, né? De onde é que vocês estão falando? Se você já dá aula, se você não dá aula ainda, se você já se inscreveu para o workshop, a gente vai ter um workshop, tá chegando aí. Workshop Professora de Balé com Maestria é um evento totalmente online e gratuito. Para você participar do workshop, você precisa se inscrever. Ele não é uma live que nem essa aqui que eu estou fazendo, não. Precisa se inscrever. Para você se inscrever é muito simples. Basta você clicar no link que está na bio, quem está no Instagram, e quem está no YouTube e no Facebook, o link que está nos comentários ou embaixo aqui desse vídeo. Sim, clica lá, coloca o seu e-mail para saber onde é que eu envio as aulas do workshop e entre para o grupo de avisos do WhatsApp que eu vou explicar para você depois que você se inscrever, tá bom? De tudo isso, bora lá. Como dar aulas de balé para criança? O que é criança? Dentro do método TBD, a gente considera criança, sim, do zero, né? Acabou de nascer, sim, até os seus 8 anos de idade. Até os 8 anos, a gente considera criança. Só que, concorda que para eu ensinar balé para uma criança de 1 ano e uma de 8, não dá para eu colocar tudo na mesma sala, né? Não dá, tá? Então, vamos entender essa divisão, como é que funciona. Primeiro ponto. Uma criança de 0 a 2 anos e 11 meses, ou seja, ela está quase fazendo 3 anos. Uma criança que ainda não completou 3 anos de idade, ela tem muitas particularidades no desenvolvimento motor. Quando a gente pensa em dar aulas, ensinar balé para crianças, eu preciso, primeira coisa que muitas professoras não têm clareza, é entender o desenvolvimento motor natural, fisiológico da criança. Pensa comigo, quando o bebê nasce, o bebê, ele se desenvolveu dentro da barriga da mãe, e aí ele nasce, mas ele continua se desenvolvendo, né? A gente continua crescendo, os ossinhos vão se formando melhor, a parte cognitiva da criança vai ficando, né, cada vez melhor, os movimentos finos vão começando a acontecer, tudo isso faz parte do desenvolvimento de uma criança. Quando a gente fala em desenvolvimento motor, eu estou falando na capacidade dessa criança em recrutar os músculos que ela tem no corpo dela. Então, por exemplo, se eu penso num bebê que ainda nem engatinha, sabe engatinhar? Ele nem consegue engatinhar, andar de 4 apoios. Ele tem muita dificuldade em controlar o corpo, em fazer força. Ele ainda não tem essa parte motora dele, funcional dele realmente funcionando. Então, o que é balé? Balé é uma atividade artística, mas também é uma atividade física. Eu também preciso ensinar movimentos. Se a criança ainda não tem controle dos movimentos, como é que eu posso ensinar balé para esta criança? Vamos começar assim. Então, você está lá na sua sala de aula, linda, maravilhosa, dando aula, e chega uma mamãe e fala assim: eu quero colocar a minha filha no balé. E você fala: que legal, quantos anos ela tem? E a mamãe fala assim: 1 ano e meio. Aí você fala: nossa, mas 1 ano e meio, ela é bem novinha ainda para entrar, né?
Aí a mamãe fala assim, não, mas ela já dança, ela vê as coisas na frente da TV, ela faz, ela ama balé, cuidado, tá? Muito cuidado. Uma coisa é o desejo da mãe, outra coisa é o desejo da criança. Outra coisa é a capacidade da criança de acompanhar uma aula de balé. Então, se eu coloco uma criança de 1 ano e meio junto com uma criança de 3 anos, a diferença de capacidade física motora delas é gigantesca. Mari, eu quero abrir uma turma de balé para 1 ano e meio. Isso não é possível, então? Balé, balé, balé é difícil. O que você pode fazer é criar alguma atividade recreativa que você envolva balé. Então, a criança vai vestida de balé, ela faz lá os bracinhos, ela faz lá musiquinhas de balé, tem atividades ali, é dentro de uma sala de balé, mas falar que eu vou ensinar a posição dos pés, por exemplo, para uma criança de 1 ano e meio, ela não tem capacidade ainda motora de executar isso. Rotação externa das pernas, fazer o andeora, ela não tem isso. Então, a partir de qual idade que eu realmente posso começar a ensinar balé para criança? Vamos entender melhor isso? Quando eu tinha escola de dança, sim, eu já tive escola de dança, onde tinha balé, jazz, sapateado, dança de salão, tinha tudo que você imaginar, contemporâneo, tinha tudo. E lá a gente tinha muitas mães, tá? Que chegavam falando, não, eu quero colocar minha filha no balé, mas minha filha tem 1 ano e meio, 2 anos e meio, mas ela já tem 2 e meio, daqui a pouco ela faz 3. Aí as mães falavam assim, quantos anos ela tem? Ela já fez 3? Ela faz daqui 3, 6 meses. 3, 6 meses. 3, 6, percebe? A mãe quer porque quer. E aí, como é que a gente resolveu isso? Dentro lá da minha escola, quando eu tinha escola presencial, tá? Eu tive escola presencial por 8 anos. Eu tive uma primeira escola por 4 anos, depois eu era uma escola que era minha, do meu marido, meu ex-marido. Depois eu me divorciei e aí eu saí da escola. Fui abrir de novo uma escola de dança para mim depois de uns 6 anos, mais ou menos. Eu vou contar sobre essa história para vocês lá no workshop, lá no nosso workshop Professora de Balé com Maestria, tá? Mas aí, minha segunda escola, eu fiquei com essa escola por 8 anos. Por que eu fiquei por 8 anos? Porque eu decidi vender para ficar só no online. Eu estava trabalhando no presencial e no online. Chegou uma hora que eu não conseguia mais fazer as duas coisas e eu optei em ficar no online, tá? Mas eu tive uma escola. E nessa escola, como é que a gente lidou com isso? Com essa questão das mães quererem colocar as crianças muito cedo. Primeiro ponto. A gente criou um curso específico para crianças com menos de 3 anos. Chamava-se Brincando de Balé. Por quê? Porque eu já queria dar clareza para a mãe de que aquilo não era balé. Sim, é uma brincadeira, porque a sua filha ainda não está no momento certo do desenvolvimento motor dela de aprender movimentos de balé, ok? E aí, a gente tinha essa turma e as mães participavam. Então, é um projeto bem bacana para você pensar, caso você tenha essa procura, tá? Fica aí uma dica, já é uma dica de renda extra, já é uma dica de fazer com que outras possibilidades para fazer com que seu salário aumente como professora de balé. Fica anotado aí. E, se você não me segue ainda, já segue, porque você vai ter várias dicas de renda extra aqui, principalmente no nosso workshop. E aí, as mães participavam. Então, a professora criava dinâmicas entre mãe, criança, professora, às vezes só criança e professora, para criar movimentos para a criança. Era uma recreação mesmo, tá? Mas criar também um elo maior entre mãe e filha, com brincadeiras e tudo mais, brincando com o balé ali, roupa de balé, braço de quinta posição, musiquinha de balé, e gira para lá e gira para cá, enfim, era bem recreativo, ok? Então, consigo trabalhar? Consegue, desde que seja foco recreativo. O balé, ele é praticamente um nome, é a ilustração do negócio para uma criança abaixo de 3 anos, porque o desenvolvimento do motor dela ainda não consegue acompanhar. A partir dos 3 anos, aí sim a gente começa a pensar em alguma coisa.
Uma criança de 3 a 4 anos, 13, 4 anos, ela vai ter um tipo de desenvolvimento motor. Ela já consegue andar, ela já consegue, às vezes, segurar um pouquinho mais o xixi, né? Já consegue ali segurar mais o xixi, não precisa ir de fralda para aula. Se ela tem controle de esfíncter para segurar xixi, ela já consegue fazer uns saltinhos, sim? Então, como que eu posso dar aula para uma criança de 3 e 4 anos? A gente chama isso no método TBD de Baby 1. É o famoso baby no balé. É quando eu começo a introduzir balé para a criança. Como eu faço isso? Primeiro ponto. Você não vai ensinar balé da mesma maneira como você ensina para um pré-adolescente, adolescente ou adulto. Pré-adolescente, adolescente ou adulto, eu chego e falo, isso aqui é o tandi, vamos lá, frente para barra. Se eu fizer isso com uma criança de 3 anos, ela vai me achar uma bruxa, né? E vai odiar, e vai sair de lá chorando, e não vai gostar da aula de jeito nenhum. Sim, por quê? Porque nessa idade, 3, 4 anos, a criança está numa idade em que ela gosta de brincar. Ela não gosta de receber ordens, ela não gosta de regras. Ela gosta de brincar, ela gosta de pular, ela tem uma energia, sim. E a minha aula precisa ser pensada nisso. Eu preciso, como que eu coloco uma criança de frente para barra, de costas para todas as outras, né? Ali, não tem como, é muito difícil. Então, eu preciso, quando eu penso em baby, e aí, ó, a gente já vai aumentar um pouquinho esse leque. 3 a 4 anos, a gente chama aqui no método do TBD de Baby 1. São crianças que já têm controle de esfíncter, que consegue andar, consegue saltar com 2 pés, sim, consegue entender, né, o que eu estou falando ali, mas são crianças que têm uma necessidade gigantesca de brincar, de fazer atividades que gastem energia, assim, elas têm esse gás. Então, uma criança de Baby 1, 3, 4 anos, a minha aula de balé precisa ser 100% lúdica. 100% lúdica. Não tem como eu segurar a atenção de uma criança de 3 ou 4 anos se eu não for lúdica, se eu não contar historinha, se eu não usar adereços ali, né? Então, coroinha, frutinha, fazer o caminhozinho, sim, são adereços cenográficos da aula, são materiais que a gente usa numa aula de baby. Então, se você quer dar aulas para a criança, comece a desenvolver essa capacidade de usar o lúdico para ensinar. E o que você vai ensinar para essa criança? Por exemplo, eu vou ensinar uma quinta posição para uma criança de 3, 4 anos. Não, ela não tem essa consciência e nem a capacidade de fazer a rotação externa, o anterior, para encaixar uma quinta posição. Então, o que eu vou ensinar para ela? Eu vou ensinar movimentos que sejam feitos em cesta. Então, eu coloco ela na sexta posição, mãozinha na cintura, canto uma musiquinha onde a gente faz um demi-plié em sexta, onde a gente faz um relevé subindo ali na meia ponta do pé. Aí eu começo a desenvolver na criança, no baby, a percepção do que é esticar o joelho, do que é esticar a pontinha do pé. Com aquela perfeição, Marianela? Não, meu amor, com aquela clareza de que é uma criança que está num processo de conhecer o próprio corpo e conhecer o balé. Então, essa fase do baby, 3, 4 anos, baby 1, muito lúdico, muito lúdico. As aulas, por mais que você coloque lá uma aula de 1 hora, você considera ali que você vai ter a fase da criança chegar na sala, que isso já é um processo, porque ela precisa deixar a mãe lá fora, e essa fase de deixar a mãe lá fora, é terrível, porque a criança sofre, né? Ela quer ficar com a mãe, principalmente quando ela é nova na turma, e a mãe sofre também, tá? Mas, enfim, existe todo esse processo da criança entrar na sala e a mãe não. E aí, até a criança conseguir entrar, e tem uma nova que chora, você vai trazê-la para dentro. Colocou todo mundo sentadinho no chão em roda para a gente começar a fazer o nosso aquecimento. Vai cantar uma musiquinha, pega o pé e estica, pé de palhaço, pé de bailarina. Vamos brincando com essa criança, ensinando coisas ali sentada e tal. Até aí já foi 20 minutos, pelo menos, da aula.
20 minutos, até você conseguir centralizar essas crianças. A partir daí é que você vai começar a desenvolver a sua aula. Você vai colocar essa criança na barra? No método TBD, não. No método TBD, a gente vai fazer exercícios em forma de brincadeira no centro da sala. Então, às vezes eu vou desenhar um caminho, às vezes eu vou usar frutinhas e cantarolar uma história ou cantarolar uma música. Vou usar muita música infantil, pouquíssima coisa de música de piano mesmo, ali de balé, não. A gente usa bastante música que elas consigam cantar junto, porque isso vai prendendo a atenção da minha criança, sim? E aí, depois a gente vai para o Baby 2. O Baby 2 é a fase em que a criança tem lá os seus 5, 6 anos de idade. Então, Baby 1, 3, 4, Baby 2, 5, 6. E aí, com 5, 6 anos de idade, ela já tem um poder um pouquinho maior de desenvolvimento motor, então ela consegue já saltar com o pezinho só, ela já consegue fazer algumas coisas um pouco diferente, mas nada ainda de fazer uma quinta posição, galera. É bem criança, tranquilinho, tá? E aí a gente vai desenvolvendo. A gente ainda trabalha lúdico com essa criança aí de 5, 6 anos, tá? Mas aí a gente já começa a diminuir um pouco, vai? 90, 80% lúdico e 10, 20% um pouco mais voltado para o real do balé. O que eu quero dizer? Que eu vou colocar essa criança lá na barra, nessa idade ainda não. Eu ainda vou brincar bastante com ela no centro, mas eu já começo a associar. Então o relevé no balé é a hora que então a gente vai fazer sobe no elevador. Por exemplo, relevé é uma brincadeira que a gente faz dentro do método TBD, sobe no elevador. E aí, quando a gente fala quando é Baby 2, aí a gente vai falar, lembra do elevador? Então, isso lá no balé, a gente chama de élevé e relevé. Élevé é quando o elevador está funcionando normal, relevé é quando o elevador está quebrado. E aí a gente vai associando o nome dos movimentos com a criança. Eu vou exigir que ela saiba o nome dos movimentos de forma alguma. Malemar, ela sabe o meu, né? De forma alguma, ok? Mas eu já consigo ir de forma leve, colocando para ela o que é balé. Depois, essa criança, esse Baby 2, vai passar para o Baby 3, que é quando ela está ali com 7, 8 anos de idade. Então, 7, 8 anos, a gente ainda considera ali Baby 3. 7, 8 anos, ela já tem um desenvolvimento motor fantástico, ela já consegue assimilar melhor os movimentos que a gente vai pedir para ela, a gente já consegue trabalhar ali com rotação externa das pernas de uma forma muito mais tranquila, mas um ponto de atenção. Ela veio de aulas de balé, se ela já fazia balé com você no Baby 1, no Baby 2, ela veio de aulas que eram lúdicas. Faz sentido? Ela ouvia historinha para fazer o petiné em cesta. Ela ouvia historinha para fazer o esquibe. E aí ela vem para o Baby 3, e por mais que ela já é quase uma mocinha, 7, 8 anos, já entende melhor o que eu falo, só que se eu faço uma transição bruta do lúdico para o zero lúdico, essa criança ela tem uma chance muito grande de não ter retenção, de espanar. Sim, de falar, não quero mais fazer balé, ficou chato. O balé ficou chato. Por quê? Ela estava, né, no Baby 1, Baby 2, ali só brincando, né? Na cabecinha dela era brincadeira, e agora ela tem que ir para um negócio que é mais sério, que faz isso, aperta o bumbum, aperta a barriga. E aí a criança pode realmente desistir do balé. Então, o que a gente faz no Baby 3? A gente faz a transição. O Baby 3 é uma das fases mais difíceis, quando a criança está com 7, 8 anos, porque a gente já não pode mais brincar tanto na aula, usar tanto lúdico, a gente vai ter que ponderar um pouquinho isso, porque depois ela vai para o iniciante. O iniciante já não tem mais lúdico. No iniciante, ali, a partir dos 9 anos de idade, a gente já não usa mais tanto brincadeira na aula, né? Então, eu preciso usar essa fase do Baby 3 para fazer a transição para ela se apaixonar por balé. E é aí que começa uma fase que eu acho linda, que é quando a gente começa a mostrar para a criança o que de fato é balé. É onde a gente começa a mostrar para ela que ela pode se expressar através dos movimentos, que ela pode se superar através dos movimentos. Sim, é uma fase bem interessante de trabalhar, mas eu preciso ter cuidado. O que eu gostava de fazer nessa fase, tá? Baby 3 eu já dei aula bastante tempo para crianças de 7, 8 anos ali.
E nessa fase eu gostava bastante de fazer 50% lúdico, brincadeira, e 50% um pouquinho mais sério. E aí eu falava para elas assim, ó, agora vocês são mocinhas, vocês estão no Baby 3. Daqui a pouco vocês vão estar lá no Iniciante 1, olha lá, ó, lá com aquelas moças. Então, eu mostrava para elas como o Iniciante 1 era ficar moça, era uau, e agora elas já estavam no Baby 3, então agora a gente não ia mais poder brincar tanto na aula, porque senão quando a gente chegar lá a gente vai saber fazer nada, então a gente precisa, né? A gente vai continuar brincando algumas coisas, mas a gente precisa fazer outras coisas aqui para a gente conseguir chegar lá e acompanhar as meninas. E isso criava um senso nas crianças de comprometimento para o próximo passo delas. Sim, isso é uma coisa que a gente faz bastante no método TBD, dar clareza para o aluno do próximo passo, porque aí fica mais fácil para o aluno se manter focado ali no que ele está fazendo, né? Como que eu posso reter um aluno, fazer com que ele fique anos comigo, se ele não sabe onde é que eu estou querendo levar esse aluno, tá? E com a criança a gente também consegue fazer isso dessa maneira. Então, o que é importante de tudo que eu falei aqui você entender? Primeiro que trabalhar com crianças, dar aula de balé para crianças é totalmente diferente de dar aula para pré-adolescente, que começa ali nos 9 anos de idade, tá? Dar aula para adolescentes ali com seus 14, 15 anos e dar aula para adultos, tá? É totalmente diferente. Então, se você quer se tornar uma professora especialista em criança, que só dá aula para criança, o ideal é que você foque só no aprendizado de criança. Mas isso também, por outro lado, tem um outro perigo. Às vezes alguém te convida para dar aula para um adulto e você simplesmente não sabe dar, porque as aulas são totalmente diferentes. Então, por isso que eu defendo a gente que nem médico, eu entendo o todo. Depois que eu entendi o todo, eu vou decidir em qual área eu quero me aprofundar, tá? O método TBD, ele pincela todas as áreas ali, né? Ele te torna um médico de todas as áreas, tá? Mas ele aprofunda mais em adulto e em pré-adolescente. Tá? A criança, a gente trabalha ali com a base dela. E eu vou mostrar essa base para vocês. Mas aqui, como é que eu faço, então, para dar aula? Primeiro, eu tenho em mente que criança é criança, adulto é adulto. Criança eu vou ter que trabalhar muito mais lúdico, mas de que forma eu desmamo esse lúdico para que na hora que ela tenha contato com o iniciante, com a hora que ela vai aprender realmente, ó, estica o pé, encaixa a bunda, fecha as costelas, né? Ela não surtar, ela não querer desistir, eu conseguir reter essa aluna. Eu tenho que fazer uma transição. Então, eu começo lá, posso ter o brincando de balé até para crianças que têm menos de 3 anos, isso dentro do método TBD. Eu posso ter ali de 3 a 4 anos o Baby 1, que é onde eu vou trabalhar 100% do tempo com brincadeiras e eu trago o balé para dentro dessas brincadeiras. Posso ter o Baby 2, 3, 4, 5, 6 anos, que é onde eu já faço um pouquinho de transição. 80%, 90% do tempo é brincadeira, onde eu trago o balé, mais 10, 20% é associando. Ó, tá vendo isso? Então, isso aqui no balé é assim, na verdade, que a gente chama. É assim, na verdade, que a gente faz, tá? E o Baby 3, que aí a gente já vai tentando mais ainda esse desmame, que é quando a gente trabalha ali 50% do tempo trazendo o balé para dentro da brincadeira e 50% do tempo sendo um pouquinho mais balé mesmo a nossa aula. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Eu vou ensinar para a criança de 3 anos uma pirueta? Óbvio que não. Ela não tem ainda desenvolvimento motor para fazer isso, ela ainda não tem esse controle, tá? Mas eu posso ensinar para a criança de 3 anos um demi-plié. Sim, um demi-plié. Abre a janelinha, né? Quando faz o demi-plié ali, cria um espaço entre as pernas e a gente fala de abre a janelinha, por exemplo. Você pode criar maneiras diferentes de fazer, envolver a criança, contar a história e fazer com que ela aprenda os movimentos do balé sem necessariamente ela se sentir de saco cheio daquele monte de nome difícil, tá? Depois ali, quando ela passa para o Baby 2, aí a gente já começa a trabalho ainda o demi-plié, já posso começar a ensinar para ela um passezinho, sim, já dá para a gente ensinar, já dá para a gente ensinar sauté, ok?
Depois, lá no Baby 3, aí lá no Baby 3 eu já começo a ensinar mais coisas. Ali já dá para ensinar um pouquinho de grand plié, já dá para ensinar o souplesse. E lembrando, lógico, não vou exigir a perfeição, Marianela Zakharova da vida. Não, é uma criança que ela está ainda afinando os seus movimentos, ela tem as necessidades psicossociais dela de brincar, de conversar, e eu preciso respeitar tudo isso dentro da minha sala de aula. Então, se você quer dar aulas para a criança, fica o meu convite para você realmente participar do workshop Professora de Balé com Maestria, porque lá você vai entender exatamente o processo para dar aulas que encante seus alunos, que traga mais alunos cada vez mais e, principalmente, que retenha seus alunos, que faça eles ficarem, né, na sua sala de aula e que você se sinta segura fazendo o que você mais ama. Sim? Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma maneira. Coloca aqui para mim. Tô vendo que tá surgindo dúvidas. Eu vou abrir caixinha de pergunta depois, tá? Para vocês poderem fazer a pergunta de vocês lá, aqui no Instagram. Quem tá no YouTube e no Facebook, pode deixar sua pergunta aí nos comentários, que daqui a pouquinho eu já passo aqui para responder. De tudo isso, bora lá, meus amores, porque o workshop vai chegar e vai chegar quente. Se você ainda não se inscreveu, link tá na bio para quem tá no Instagram. Quem tá no YouTube e Facebook, o link tá fixado aí nos comentários. Basta você clicar nesse link e você fazer a sua inscrição 100% online, gratuita. Quem tá vendo a gravação, tá embaixo do vídeo. Combinado? Bora lá, professoras, ensinar com maestria, sim? Beijo, beijo, beijo para vocês. Até a nossa próxima live de aquecimento aqui, porque nós vamos colocar fogo nesse parquinho. Bora lá. Beijo, 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 galerinha do YouTube. Bora lá. E aí, curtiu esse conteúdo? Então, ó, se prepare para o que tem por vir no workshop Professora de Balé com Maestria que tá chegando. Ah, e caso ainda não tenha feito a sua inscrição, clica no link aqui da descrição ou em Saiba Mais e se inscreva agora mesmo. O evento, ele é online, ele é gratuito, mas ele vai ser liberado apenas para quem se inscrever. Então, bora clicar e se inscrever.